Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lohane Macena e estou aqui com a minha co-host, a Catarina Donato. Tudo bem, Catarina? Tudo bom, Lohane? Olá, ferrenhos. Olá, Caprini. Obrigada por ter vindo. Hoje nós temos a honra de receber o Caprini. O Caprini é graduado em Economia, cientista de dados e especialista em marketing, além de ser um ativista da ideologia da nova esquerda. Ele também utiliza dados para observar o mundo sob uma nova ótica, com passagem por diversas ONGs nacionais e internacionais, onde gerou impacto social por meio das políticas públicas. Caprini também atua como pesquisador, possui vários artigos publicados e contribuições em capítulos de livros, sendo amplamente reconhecido na área, inclusive pelo Google. Foi colaborador do evento Tech de X-Talk e co-criador do primeiro hackathon de economia do Brasil. Atualmente, ele é produtor de conteúdo do TikTok, onde acumula mais de 1 milhão de visualizações. E, em suas palavras, ele fala sobre política e economia de um jeito diferente para não sermos manipulados. Bem-vindo, Caprini. Obrigado por aceitar o nosso convite hoje. Gente, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que estão ouvindo, pessoas que estão vendo. Eu sou Erlson Caprini, mas vocês podem me chamar aqui de Caprini. Quando a gente criar uma intimidade maior, pode chamar de Capos, que as pessoas já estão até diminuindo. Eu sou um economista, que aí viso nessa área realmente de dados, na área de pesquisa. Marketing é a minha profissão, então a forma de como me comunico. E eu entendi como missão de vida, em todo esse contexto, é pesquisar sobre a questão da nova esquerda, essa nova ideologia que tem chegado de uma certa forma e tem, de alguma forma, criado distorções sociais que as pessoas estão achando que esse é o novo normal. E, assim, eu agradeço muito o convite de vocês, eu estou extremamente honrado. Eu espero aqui que tenha uma conversa muito frutífera para a gente, cada vez mais, aumentar ali a visão das pessoas, para elas não serem manipuladas. Para quem quer me seguir, lá no TikTok eu sou Caprini, no Instagram também eu sou Caprini, com 2 N's. Muito obrigada, Caprini. E aos ferrenhos que estão nos ouvindo neste momento, eu peço que se inscrevam no canal e compartilhem o nosso conteúdo. E sigam o Caprini também. Caprini, antes da gente adentrar mais no assunto da nova esquerda, eu queria entender quem que é o Caprini, o que levou você a estudar esse tema, de onde que você é, o que despertou o teu interesse pela nova esquerda? Então, a minha situação ela é bem complicada com a questão da nova esquerda, porque eu vim de Universidade Federal, da Universidade Federal do Amazonas, e eu fui totalmente manipulado pelo discurso da nova esquerda. Passei um período de 3 anos sem falar com o meu pai, juntamente com a minha irmã, não falava com a minha família. Eu fui um militante muito ferrenho, daqueles que realmente ia para dentro das universidades, dormir e fazer as maiores coisas. Só que, em determinado momento, eu entendi aí na perspectiva de dados, que é o que eu trago para todo mundo, que não fazia já tanto sentido. Era aquela situação, eu via que existia uma nova esquerda, e essa nova esquerda, ao invés de criar uma unidade, ela criava uma disparidade social. Era o ponto de, por eu ser na época, considerado ali de esquerda ou militante, eu não poderia dialogar com qualquer pessoa, como, por exemplo, meu pai. Porque se meu pai tinha votado no Bolsonaro, meu pai estava votando contra a minha vida. E naquele determinado momento, as únicas informações que nós tínhamos é que, isso falando no período de 2017 para 2018, que se o Bolsonaro fosse o presidente do Brasil, homossexuais, pessoas pretas, mulheres, todos nós iríamos morrer e padecermos. Então, a minha situação foi que quando eu percebi que nós estávamos sendo todos manipulados para uma classe política se permanecer no poder. Então, né, eu comecei a abrir meus olhos, e no momento quando eu abri meus olhos para toda a manipulação que eu recebia tanto dos professores, quanto dos movimentos estudantis, quanto dali dos movimentos que acontecem sociais, eu comecei a abrir meus olhos, eles começaram a me excluir. Então, foi naquele momento que eu entendi, peraí, não existe democracia? E depois também, quando você foi ver as ilusões que acabavam acontecendo, em situações como, por exemplo, já puxando o assunto, que foi o momento que eu acordei, me fizeram utilizar uma blusa do Che Guevara. Não, tem aqui a blusa, tem que usar. Eu falei, mas Che Guevara estaria morto. Porque, para quem não sabe, aqui eu sou homossexual, então estaria morto. Então, dentro desse percurso, eu falei bem assim, eu vou me posicionar. Só que entre eu me posicionar e eu ser um produtor de conteúdo, demorou um tempo muito grande, porque eu queria de formas estudar para poder comunicar com outras pessoas. E aí vem todo esse sentimento que, quando eu percebi, fui ali para o TikTok, fui conversar para o Instagram, para o TikTok, para o Twitter, e eu vi que existiam outras pessoas também que precisavam de alguma forma serem partilhadas. Aí acabava acontecendo que, quando eu vi as informações que eram geradas por movimentos da nova esquerda, eram sempre muito deturpados. E aí acontece esse movimento de eu falar, não, peraí, precisa alguém alertar sobre o movimento que está acontecendo no mundo. Você sempre fala nos seus vídeos
que a nova esquerda ela se perdeu no personagem e que ela acaba gerando capacitismo social. O que isso significa? Perfeito, vamos lá. O que é se perdeu no personagem? Desde quando a esquerda se tornou uma esquerda progressista, atendendo demandas universitárias, ela se perde totalmente daquele sentido que era uma esquerda antigamente, por exemplo, que Karl Marx mesmo falava, que vê uma luta de classe, que era em prol a classe dos trabalhadores. Hoje nós vemos uma esquerda que não olha para os trabalhadores, ela olha para o quê? Para um gênero neutro, para um pronome neutro, para uma identidade de gênero. Então, quando ela se perde, quando eu digo que ela se perde, dentro desse processo do personagem, ela está envolvida nisso, que eles não entendem onde eles estão. Eles estão, por exemplo, eu preciso ser o herói porque existe um inimigo, mas tem coisa. E quando a gente fala do capacitismo social é um tema meio de pesquisa, que eu mesmo, juntamente com alguns professores doutores dentro da minha universidade, estamos cunhando. Capacitismo social, pessoal, é mais ou menos assim: gay contra crente, que preto contra pessoa branca, mulher contra homem. No fim, a esquerda sempre vai dizer assim, olha, por você ser preto, existem vários círculos sociais que você nunca vai conseguir porque você, por sua condição da sua pele ou da sua cor. Então, eles começam a capacitar a pessoa no movimento que ela fica ali tão encolhida que ela fala, meu Deus, eu preciso de um herói, tá tudo errado, o mundo tá acabando comigo, eu não consigo meu emprego por causa da cor da minha pele. Então, esse capacitismo social e a perca do personagem é entender que a nova esquerda é uma esquerda que ela é desintelectualizada de todo o contexto porque não há leitura. Então, é isso que eu sempre falo, eu sempre bato nesse contexto e tem feito muito sentido para as pessoas que eu tenho conversado. E assim, trazendo para vocês, às vezes vejo doutores em história, pessoas em PhD, mandando mensagem para mim, dizendo, nossa, foi muito bom, é isso que realmente acontece. Então, por isso que eu digo ali que o movimento se perde dentro do personagem e acaba criando esses conflitos sociais. Eu concordo muito com você quando você fala que a esquerda ela acaba decapacitando, não sei se é essa a palavra, mas descapacitando a pessoa, porque eu vejo muito, o Lula é o pai dos pobres, né? E se não existir mais pobre, não tem ninguém que vai achar que ele é herói. Então, acho que a esquerda ela faz muito isso, ela fomenta esse discurso de rico contra pobre, preto contra branco, para ter um herói ali, alguém que representante da esquerda, para salvar essas pessoas. E eu percebo muito, eu como negra, eu percebo muito que quando eu entrei no movimento liberal, as pessoas falavam muito assim, mas como você negra pobre é do movimento liberal? Então, assim, as pessoas, elas colocam você numa caixa, e a partir do momento que você caminha de forma por fora dessa caixa, que você não concorda com aquilo ali, como assim você é homossexual de esquerda e não quer usar uma camiseta do Che Guevara, o nosso herói? Então, assim, quando você sai do personagem, quando você sai e para de seguir o roteiro, você acaba sendo escanteado. Um exemplo, eu não estou falando dele quanto político, quanto pessoa, mas o Holiday, ele também foi bastante atacado, foi chamado de capitão do mato, pelo Ciro Gomes, pelo fato dele caminhar fora do roteiro que a esquerda impõe. Então, eu acho que quando você fala, só para o pessoal entender e para ver se eu entendi também, quando você fala da questão da nova esquerda, diferenciando ela da esquerda tradicional, é porque ela se perde no quesito econômico da coisa e no quesito doutrina, estudos, e passa a ser esse discurso de classes, esse discurso identitário que a esquerda traz, essa separação. Eles não focam nessa parte econômica da coisa. Eu acho que se você puder definir pra gente o que é nova esquerda e como diferencia da velha esquerda, isso. Perfeito, pessoal. Como é que o movimento, assim, não vou trazer contextualizando ali o que foi direita e esquerda na Revolução Francesa, mas eu vou trazer como a esquerda ela começa a se proliferar dentro do mundo. Existem pensadores, que foi Karl Marx, e o que Karl Marx ele idealizava naquele momento? Era luta de classes. Era um capitalismo muito selvagem, era o patrão contra o funcionário dentro desse contexto. Então, era sempre observando. Karl Marx nunca se importou dentro dos seus contextos com o resto do mundo. Karl Marx era extremamente xenofóbico. Então, ele visava o mundo apenas na visão da Europa. Ele era extremamente machista. Ele visava, pelo menos, o mundo na visão de um homem liderando. Então, acaba acontecendo que a luta dele foi. Só que o que aconteceu? Veio o Lenin, que se empoderou da luta, e veio o marxismo-leninismo. Só que a diferença trazendo a contextualização, a diferença de Marx para Lenin é que Lenin já queria realmente a revolução através das Forças Armadas, etc. E aí, no percurso que acontece no mundo, o mundo começa a entender que o comunismo em si, ele tem milhões de atrocidades e ele começa a enfraquecer.
A partir do momento que ele começa a crescer, ele começa a perder a sua identidade. Ninguém quer mais lutar sobre classes. Por quê? Existe um movimento liberal capitalista, o que ele estava fazendo? As pessoas estavam ascendendo economicamente. O pobre, aquela frase que dizia bem, esse filho de peixe, peixinho é, já não era mais uma realidade para as pessoas. Então acabou acontecendo que vem, pelo percurso, perdendo a força. Quando os movimentos políticos, eles começam a enxergar que eles não têm mais força com esse discurso mais sindicalista ao redor do mundo, eles falam assim, agora eu preciso de outras pessoas para esse movimento. Então, na década de 60 e 70, começa a surgir essa nova esquerda, que é através de pautas como o feminismo, pautas ambientais, pautas raciais, as pautas realmente encruzilhadas ali com a questão do gênero, da orientação sexual, e ela vem também com o movimento cultural que ela cresce com a questão dos hips. Então, ela vem crescendo nisso. Então, a diferença da antiga esquerda para a nova esquerda, que agora a nova esquerda está focada realmente em eu, do ser humano, na minha identidade, sem muito propósito social, enquanto a antiga esquerda estava contada no propósito realmente mais econômico, um propósito realmente mais social, mais amplo. Então, essa que é a diferenciação. Você diria que é um pouco mais individualista, um pouco menos coletivista? Demais individualista, muito mais individualista. Não há propósito. Eu sempre digo que se o socialismo ele tivesse alguma tomada de poder, essas pessoas iriam se frustrar bastante, porque o socialismo ele não ia se importar com a tua individualidade. As pessoas não querem saber se você é uma mulher preta indígena. Isso aí para eles não é. Mas aí cria essas convenções ao ponto que as pessoas realmente criam esse individualismo e elas brigam entre elas. Porque, assim, às vezes, a visão que a gente tem de fora, por exemplo, do movimento feminista. Que o movimento feminista luta pelas mulheres. Não, depende, porque se o movimento feminista é como? Não, é que o movimento feminista nasceu porque ele era branco. E não, tem o movimento feminista da mulher negra. Aqui, eu sou do Amazonas, né? Aí aqui tem o movimento da mulher feminista indígena. Então, são movimentos tão individualistas Vai segmentando, que eles não conseguem conversar, ao ponto que eles ficam até sem objetivo. Que eu acho que é até um do contexto que eu sempre digo que o movimento, a nova esquerda, ela é uma esquerda com valores, com propósitos pessoais, mas ela é sem objetivo. Se você perguntar de alguém, de algum movimento feminista, como é que ela enxerga, por exemplo, alguma mulher do movimento feminista ou do movimento LGBT, desses mais à esquerda, como é que ela enxerga o Brasil daqui a 10 anos? Eles não vão saber responder. Porque não há. Porque a luta deles é pautada por luta e não por objetivo. Eles não conseguem definir um rumo. Por exemplo, eu faço parte, não faço, tá, pessoal? Mas só vou dar um exemplo. Eu faço parte do feminista preta que mora em Santa Catarina. Então, elas não têm o objetivo, o que elas vão fazer com essa informação, né? Elas não têm o porquê, qual que vai ser o benefício que elas vão trazer para o país se reunindo naquele grupo, né? Elas se fecham naquilo, como você falou, e são pequenos grupos, acaba desmontando o grupo geral em pequenos grupos, porque as pessoas, eles não entendem, mas as pessoas têm as suas individualidades. Então, quando você tenta colocar isso dentro de um coletivo, tudo dentro do mesmo balaio, feminismo, o movimento LGBT, você acaba ferindo a individualidade dessas pessoas. E a partir do momento que elas lá dentro percebem isso, começa a dar esse choque e dividir em pequenos grupos, né? Isso. Sempre esse tipo de movimento separatista, ele acontece na realidade. Ele começa a emergir, que a esquerda não consegue conversar, a partir de 2013. E aí, qual é a minha teoria que aconteceu? O que aconteceu no período de 2013, pessoal? O gigante acordou. Pessoas independentes de classe, religião, sexualidade, todos estavam na rua em prol de algum objetivo. Tinha um objetivo. O objetivo não era corrupção nem nada. O objetivo era o impeachment da Dilma Rousseff. Só que o que acontece logo no período depois, ali em 2014? Começa do nada a surgir movimento feminista, coisas que você não se falava antes daquilo. Movimento LGBT, LGBT contra... não, tem um LGBT branco que é contra o gay padrão, que é contra o gay, por exemplo, que é negro. Aqui tem o negro que é contra o branco. Aqui é o nortista contra o sulista. Então, acaba acontecendo por quê? Se a gente se entende aqui, se a gente tem uma conversa, todo mundo aqui entende, pessoal, qual é o objetivo social do Brasil enquanto economia para ele virar uma potência? Emprego e renda. O que a gente precisa fazer para emprego e renda? Mudar isso, aquilo, as pessoas derrubam o poder que está no atual. Porque elas começam a enxergar que existe um poder que não está tão prevalecendo. Só que aí é que nem, por exemplo, quem se empodera muito dessa luta? O atual presidente Lula. Quando você vai vendo o presidente Lula ali dentro da sua posse, gente, é uma diversidade, tem tanta coisa ali que eu nem sei. Mas quando você vai ver o presidente Lula escolhendo quem vai estar na sua equipe,
Gente, não tem. É todos o mesmo padrão. Quando você vê, por exemplo, que o Bolsonaro era muito racista. E aí, quando você vê uma sociedade clamando por uma ministra negra, e o Lula, tipo, tô nem aí pra vocês. Eu não vou colocar a ministra negra e, esse aqui, o Flávio Dino é negro. Quem não considera que ele é negro, pronto, não tô nem aí pra vocês. Então, você acaba acontecendo que existe um movimento dentro desse contexto separatista que é muito benéfico pro governo atual e pro sistema atual. Eu digo no sistema que eles não conversem entre si. E eu acho que isso é algo feito de caso pensado, né? Porque, por exemplo, se você tem um grupo, como você falou, se a sociedade não tivesse preocupada com causas identitárias, com causas de cunho cultural, parasse para conversar juntos sobre o que é melhor para o país, eles não estariam no poder hoje, né? Então, eu acho que todo esse movimento ele é feito de caso pensado. Você trouxe ali que esse pessoal da nova esquerda, eles não têm propósito, mas tu consegue enxergar os principais valores ou objetivos deles ou não? É só causar mesmo essa separação e distrair o pessoal? Eu acho que os valores deles estão muito relacionados com a questão da consciência de classe. E aqui eu já cunho um termo que eles também tentam, de alguma forma, burocratizar, que é lugar de fala. Eu acho que a esquerda ela traz um movimento de lugar de fala, só que as pessoas pensam que o lugar de fala é oprimir outra pessoa. A própria autora, que é Djamila Ribeiro, ela fala que o lugar de fala é o local da onde eu falo. Então, mais ou menos assim. Por exemplo, qual é o meu local de fala? Olha, hoje eu sou um cara daqui do norte, do Amazonas, e o meu local de fala é entender que as políticas do governo Lula não estão sendo tão benéficas para mim, etc. Então, o movimento de esquerda, a nova esquerda, ele traz um movimento mais identitário, de você se entender como sociedade e procurar, talvez, representantes que sejam mais de cunho da sua visibilidade. Como, por exemplo, eu moro dentro de uma comunidade e eu vejo que só tem político que nunca pisou dentro de uma comunidade. Poxa, será que não tem que alguém visando isso? Então, eles trazem esses valores. Só que o problema é a questão do objetivo, como eu volto para vocês. Se vocês perguntarem dele qual o objetivo que eles têm com isso, não conseguem. Eles não conseguem. Aqui eu dito vocês, tem pensadores de esquerda que são excelentes, mas aí tem outro ponto também que eu sempre digo, que se Marx, Engels e Lenin tivessem visto a sociedade de hoje, essa nova esquerda, essa cultura woke, que tenta de todas as formas deturpar todos os sentimentos da sociedade, essa cultura da lacração, do cancelamento, cara, eles iam ficar totalmente decepcionados, porque o medo de Karl Marx era esse, que a luta de classe virasse uma luta burguesa. Porque hoje a luta de classe, gente, é a luta de meninos de condomínio. Gente, pobre. A população brasileira não tá nem aí se eu sou homem ou mulher. Eles trabalham de 7 às 7 do dia e eles querem pagar a sua conta. Só que essa luta é uma luta burguesa, é uma luta realmente... E aí eu trago isso para eles. Quando você vai ver nos movimentos que acontecem deles da rua, quando eles vão pra rua, preste atenção no fenotipo de pessoas que estão. Aonde elas estão. Esses dados não são... E aí, quando você fala também da questão dos valores e dos objetivos, é que nenhuma vez eu deixei me enganar, que saiu um dado bem assim, o Brasil é o país que mais mata LGBT do mundo. Gente, todo mundo pensa que esse ponto é verdade, mas é uma mentira. Por quê? E aí eu conto de 2 pontos que isso é uma mentira. Porque foi um grupo lá da Bahia que fez uma pesquisa da morte de qualquer homossexual. Então, se eu morrer hoje, eu entro para a estatística como uma das pessoas realmente ali que entra para essa estatística que é infeliz. E depois, quando eu fui conversar, hoje, eu sou gerente de marketing de um grupo e também sou consultor. E um dos meus principais clientes, eles são delegados de polícia, e eles fizeram o seguinte questionamento. Eles falaram, Caprine, eu não consigo entender. Vocês dizem que nós somos o país que mais mata homossexuais. Quando nós vamos ver a morte de homossexual, é sempre gerada pelo parceiro. A gente não está assim em questão. E aí eu fui começar a analisar, e eu me perguntei, quantas vezes eu sofri um ataque de homofobia? Gente, nunca. E aí, se eu chego com um movimento na nova esquerda e falo isso para eles, não, é porque você é elitista. Olha os locais que você anda. Então, sempre vão tentando, de alguma forma, por exemplo, desqualificar. E eu sempre estava até conversando que eu vim da periferia, estudei, consegui minha vida, graças a Deus, assim, aos auges dos meus 20 e poucos anos, tenho a minha independência financeira, mas se eu chegar com ele, não, você foi um privilégio, porque você tinha um pai que trabalhava. Então, de todas as formas, a nova esquerda, ela vai tentar tirar tua identidade, teu mérito, para você ser vertente da causa. Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com.
Comparando essas duas questões que você trouxe da velha esquerda, né, com a nova esquerda, e eu vejo assim, a velha esquerda, eu acho que ela trazia essa luta de classe, então era sempre assim, um contra o outro. Então, no caso, os trabalhadores contra os burgueses. E o Marx, ele não enxergava que os trabalhadores poderiam melhorar a sua qualidade de vida, e imaginava que sempre os burgueses, os capitalistas, iam pagar o mínimo necessário só para eles manterem ali a subsistência, e que isso ia criar essa revolta neles. Hoje em dia, eu acho que como a sociedade vem evoluindo, assim, as riquezas no mundo vêm aumentando, não faz mais tanto sentido falar dessa luta, então por isso que a esquerda talvez teve que se reinventar para essa nova esquerda para conseguir criar outro inimigo que não seja os trabalhadores, porque muitas vezes as pessoas que são donas do seu próprio negócio é uma pessoa que não é rica. Então, antes não tinha essa visão. Os burgueses eram as pessoas super ricas, donas de fábrica, e os trabalhadores eram sempre pobres. Hoje você vê uma pessoa que tem um negócio, que não é uma pessoa rica, mas está lá com o seu próprio negócio. Não faz sentido mais a gente falar contra essa pessoa, porque é uma pessoa comum como a gente, né? Obviamente. E aí você precisa criar outros inimigos. Eu acho essa foi uma evolução. Você acha que foi uma evolução mudando os inimigos para continuar mantendo essa mesma essência de nós contra eles? Com toda certeza. Olha, por exemplo, agora, quem são os capitalistas de Marx que eles têm medo? Os bilionários. Bilionários não devem existir. É uma discussão meio burra. Gente, é uma discussão burra, de verdade. Sabe, porque assim, gente, quando eu falo que os bilionários não deveriam existir, eu coloco como se o dinheiro fosse escasso. Pessoal, a moeda, ela é um ativo artificial. Ela é produzida pela economia. Nós precisamos entender que se os bilionários ficam mais ricos, outras pessoas ficam mais ricas também. Isso é totalmente natural. A gente não pode desmerecer, por exemplo, bem assim, porque o Elon Musk tinha dinheiro e ele está fazendo isso e aquilo. Então, beleza, ele conseguiu, foi o mérito dele, ele teve as situações da vida dele, mas quando a gente colocar que os bilionários não devem existir, é como se a culpa da pobreza do mundo fosse dos bilionários, e não, Exatamente. A culpa da pobreza do mundo é a desigualdade social gerada pelos próprios governos, porque quando você vai analisando os países com o IDH mais alto do mundo, são governos ditadores, são governos que realmente não conseguem produzir uma riqueza, ou a riqueza que produzem são vendidas para outros movimentos. E aí fica dentro desse discurso e começa a criar uma informação que você não vai ver. E é um discurso burguês, gente, também. Você vê Felipe Neto e Anitta falando sobre isso, então pega o teu dinheiro e divide com outras pessoas. Então faz o seguinte, está com problema com bilionário, então vai para um país que a tua moeda ela é bem desvalorizada, aonde acho que deve ser na Argentina, que está passando por uma recessão econômica agora, que a Anitta com os 500 milhões dela, ela já é bilionária lá. Pronto, ela não deveria existir. E reparte. As pessoas realmente caem nesse discurso, sabe por quê? Porque cai no capacitismo social. Eu não consegui, a economia não se desenvolve por causa disso. Aí depois ficam falando, que a ONU propôs pro Elon Musk que se ele desse não sei quantos, vou dar um valor hipotético aqui, 50 bilhões acabava com a fome do mundo. Gente, a fome do mundo não é problema, não é comida. A fome do mundo é problema estrutural governamental. Só que quando esse estudo é mais aprofundado, a gente não consegue evoluir. Então, hoje, no Brasil, quem é o inimigo que a esquerda quer derrubar? Não é mais Bolsonaro, é o bolsonarismo. Mas vai ver, 2030 tem outra pessoa, essa nova esquerda vai escolher um inimigo. Ela vai escolher. Então, ele sempre precisa, sabe por quê? Porque precisa sempre de um herói. Essa narrativa do herói, ela sempre vai existir. Porque eu sempre digo que é a questão do antagonismo, né? O Nicolas Ferreira surgiu. Automaticamente a esquerda falou, precisamos de alguém que seja oponente pro Nicolas. Vem a Erika Hilton. Que tá crescendo... gente, tá crescendo, por exemplo, o Tarcísio. O Tarcísio tá ganhando a aclamação da direita, do Brasil inteiro. Então vamos colocar o Boulos ali. Que ele não sei se vocês já assistiram aqui Jogos Vorazes, que o Lula quer tentar fazer a Katniss Everdeen de todas as formas possíveis. Gente, não dá. Não dá. Então, esse movimento ele vai sempre querer criar um inimigo. E quando as pessoas vão ver no contexto, elas percebem que não são inimigos. Quando você vai vendo, por exemplo, a questão da política ali do Tarcísio, ali no estado de São Paulo, você vê que é super benéfica para o governo. As pessoas realmente não falar com esse discurso, quebrar, sabe, esse tabu, sair. Já pensou? Eu aprendi minha vida inteira que a direita é errada, que o liberalismo é a pior coisa que causa desigualdade no mundo. Aí do nada alguém vem me dizer... Então isso fere o quê? Com ego. E as pessoas não querem realmente despontar dos seus egos. E aquilo que você falou sobre a esquerda hoje, essa nova esquerda, ser formada por burgueses, de fato, que foge muito do que o Marx defendia lá atrás,
é muito real, porque a gente vê hoje, tem a chamada pirâmide de Maslow, né? Então, assim, quem está lá na base da pirâmide, quem está preocupado com alimentação, subsistência, não vai estar focado em causas identitárias. Quem está trabalhando para isso, quem está discutindo isso diariamente, são pessoas que estão quase lá em cima já na pirâmide, não precisa se preocupar com muita segurança, não precisa se preocupar com alimentação, não precisa se preocupar com coisas básicas, e muitas delas não se preocupam nem com o valor do transporte público ou quanto pagam de arroz. Então é uma falácia muito grande, essa questão que você trouxe também dos bilionários. Eu não sei se vocês viram, mas teve um podcast esses dias que um dos hosts, ele tá falando, bilionário tinha que existir, e não sei o quê, daí o cara questiona ele, mas você é bilionário, você é rico, você é milionário. Ele, não, mas não eu, os outros, aqueles mais antigos, aqueles caras lá. Isso é o Lane todinho. Gente, o Lane era assim. Ele era o rico que ele queria dividir a riqueza de todo mundo, menos a dele. Então, tipo, é uma hipocrisia sem tamanho, sabe? É uma hipocrisia sem tamanho. Quando você traz ali, qual que é a principal ponto de discordância da nova esquerda com os liberais? Vamos lá. O liberalismo econômico, para quem aqui ainda não sabe, que está nos ouvindo, nos assistindo, ele é uma filosofia econômica que ele traz a liberdade do indivíduo. Então, os pontos realmente do liberalismo econômico que foram pregados para a nova esquerda e para a esquerda é que ele é ruim, que a questão do livre mercado vai ser totalmente péssima, que as pessoas... que o que tem que acontecer? Temos que ter mais imposto mais intervenção econômica, porque o Estado ele precisa realmente ser um pouco maior para atender todas as pessoas. Então, o principal ponto de discordância, eu digo, da esquerda com a questão do liberalismo, é que eles não conhecem. Porque tem muita pessoa que diz de esquerda que é liberal nos costumes. Porque eu sempre digo para as pessoas que, assim, gente, entre direita e esquerda, existe a direita e a esquerda, existe pontos. Beleza, eu sempre faço esse questionamento. A pessoa, eu sou de esquerda. Eu falei, mas economicamente, você é o quê? De esquerda ou de direita? Aí a pessoa, não, mas socialmente, de políticas democráticas. E diz, quando a pessoa vai entendendo, ela começa a se desencontrar porque ela pensa realmente que ela precisa dizer que ela é de esquerda, mas quando se trata realmente do liberalismo econômico, é nesse ponto, sabe? Enquanto a esquerda, ela quer uma intervenção maior do Estado, que eu não entendo por quê. Eu juro para vocês, gente, eu não consigo entender o porquê que era uma intervenção maior do Estado. E eles falam por falar. O liberalismo econômico, não. Ele tem que partir ele parte de um ponto que é a questão da meritocracia, e é até um vídeo que eu vou publicar recentemente agora, que eu vou dizer, no dia quando eu sair da coitada Holândia, a minha vida começa a evoluir. Porque realmente, quando você analisa o contexto do liberalismo econômico, do livre mercado, você é beneficiado por isso. A empresa que você está, ela faz parte desse sistema. Se hoje, de verdade, e hoje, no contexto que a gente está, se diminuísse a quantidade de impostos na empresa que você trabalha, e o seu patrão percebendo que poxa, tem menos impostos aqui, e ele pode pagar melhor porque você vai produzir mais, ele não vai pensar, gente. A gente precisa entender que a política do salário mínimo, ela é uma política realmente muito ruim, porque, gente, eu trabalho todo dia com empresário, o empresário diz para mim, se o salário é mínimo, o esforço é mínimo também. Ele falou, se eu pudesse, eu pagaria mais, mas é tanto imposto que acaba acontecendo que as pessoas não conseguem perceber dentro desse universo. E cai no discurso, que é ruim, que eles querem privatizar tudo. O pessoal nem sabe o que é privatização, gente. O pessoal nem sabe o que é. Mas eles não querem privatização, mas eles querem a nacionalização. E aí que eu também não consigo entender. E aí você fala bem assim, mas isso deu errado em certos países. Não adianta. Não adianta você ter essa conversa. Eu acho que um ponto que eles pegam muito é passar esse coitadismo para as pessoas. Então, assim, você não tá, sua vida não tá super bem, você não tá feliz, você tá com alguns problemas, a culpa não é sua. A culpa é dos outros, a culpa é do patrão, a culpa é do movimento. Se você é mulher, a culpa é dos homens, se você é negro, a culpa é dos brancos. E sempre achar alguém para culpar. E é muito mais fácil para as pessoas, para os indivíduos falarem assim, realmente, acho que a culpa não é minha, a culpa é do outro, que tem muito. Então, você cita essa questão da desigualdade social. Então, um tem muito, logo a culpa é dele que eu tenho pouco. Mas isso não tem nada a ver. Essa é aquela falácia do soma zero de economia, que não existe isso. Uma economia não é um jogo de soma zero. Se a riqueza do mundo aumenta, até o mais pobre também é beneficiado. Só que é muito mais fácil de convencer a vir para o meu lado se eu falar, olha só, aquela pessoa ali, sua vida está ruim por culpa dela. Não é culpa sua que você fez escolhas erradas, talvez você tinha que se esforçar mais. Não, é culpa dela. E aí, um discurso mais liberal, mais de direita, fala assim, não, a gente tem que se esforçar, nossa vida é graças aos nossos méritos, claro que existem outros fatores, mas se você conseguir, se você se esforçar, você vai conseguir alcançar lá. É muito mais fácil culpar o outro.
e falar a sua vida é ruim por culpa das pessoas. A terceirização da culpa ela é muito ruim, né? A gente Eu vive queria te perguntar nessa... só como que a gente quebra isso? Como que a gente quebra essa questão do coitadismo? Você já deve ter falado com muitas pessoas sobre esse tema, você já conseguiu quebrar essa visão de não, a culpa não é do outro, a gente tem que tomar mais as rédeas das nossas próprias vidas. Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? É porque traz muito do individualismo. Mas a questão do... Como a gente pode quebrar, eu vou colocar do meu. Como eu quebrei a questão da coitadolândia. Coitadolândia que eu falei. Entender que o governo não é por mim. O governo ele não vai ser por mim. Essa política de assistencialismo social ela é uma política realmente que só dá promoção de votos. E você precisa entender que você é a única pessoa motor do seu sucesso. E sucesso tem várias vertentes que você pode entender. E hoje, nós temos, por exemplo, acesso ali à internet, a outros meios que podem te proliferar de alguma forma. Então, a quebra é você entender, beleza. Beleza. E se eu não fosse... Vou lá, se eu não fosse uma pessoa preta, se eu não fosse mulher e etc. Será que eu estaria na mesma condição? Faz essa reflexão para você. Foi essa reflexão que eu fiz para mim. Eu falei, cara, se eu fosse hétero, etc. Eu falei, eu estaria na mesma condição. Sabe por quê? Porque enquanto eu não queria estudar, gente. Eu vou dar uma reflexão para vocês, que foi um dia quando eu estava concorrendo para uma vaga no banco, e era eu e um rapaz, na época da faculdade. E ele passou. E a primeira coisa que eu falei, claro, ele é branco e hétero. E automaticamente, quando eu falei aquilo, o pessoal, é verdade, é uma sociedade muito opressora. Quantos livros eu li, gente? Eu não li nenhum livro para estar ali. Eu fui totalmente despreparado. Só que a gente fica dentro desse empoderamento e para poder ver uma pessoa, quando ela entende que a coitadolândia não vai salvar ela prospera. Porque vem muito também na questão de mentalidade. Uhum. Perfeito. Sim, e é muito assim da questão... eu acho que a cultura woke, como um todo, ela vem para afastar a autorresponsabilidade, né? Nós vemos hoje, eu falo essas novas gerações, mas eu não sou velha, tá, gente? Então, assim, eu vejo essa nova geração, o pessoal mais novinho, quando eles vão fazer uma entrevista de emprego, eles acham que o mundo deve algo a eles. E eu acho que essa cultura, ela tá tão intrínseca hoje na formação básica, nessa doutrinação que acontece nas faculdades federais, hoje, inclusive, nas universidades particulares e na educação básica, que eles chegam no mercado de trabalho achando que o mundo deve algo para eles. Que, eu sou negra, eu sou pobre, eu cheguei até aqui, você me deve tudo. Então, assim, eles não entendem como que funciona a relação de trabalho. Você está ali para resolver o problema de alguém. Quão prejudicial você acha que é essa cultura woke no momento que a gente vive hoje? Cara, então, a cultura... Acho que você também já até respondeu. A cultura woke, ela está muito ligada com a cultura realmente desse... Eu vou falar dessa lacração, mas no sentido realmente do falso empoderamento, do vitimismo. É entender que talvez eu só tenha protagonismo se acontece determinados tipos de revolução. E a pessoa entra dentro do mercado de trabalho, entra em determinados tipos de constâncias, e ela se sente nisso. E também tem um problema muito grande, que é o algoritmo das redes sociais, que eles fazem você estar numa bolha que parece que todo mundo pensa que nem você. Sim. Mas, na realidade, ela é totalmente diferente. A cultura woke, ela entra nesses movimentos, ela entrelaça ali o Black Lives Matter, o Me Too, o movimento feminista, o movimento LGBT, que eles não conseguem enxergar as circunstâncias sociais, só que existe um prazo. E geralmente as pessoas que estão envolvidas também dentro dessa cultura, elas têm uma idade. Se vocês pegarem, elas têm um recorte de idade. É o recorte ali dos 15, geralmente geração Z, no máximo 27, 30 anos. Quando a pessoa tem 27, 28 anos, não vê alguma pessoa que não se prolifera, alguma pessoa que não ganha dinheiro com um determinado tipo de movimento, é acima dos 30 anos. Não existe, porque depois quando a gente sai desse meio universitário, esse meio do Twitter, apaga o Twitter porque você precisa estudar para passar no concurso público, porque as contas estão chegando, você vai começando a entender que você é o motor do seu sucesso. Só que existe uma indústria também que ganha muito dinheiro com isso, gente. É necessário que a cultura woke ela exista, porque ela vai realmente dar visibilidade, ela dá dinheiro para as pessoas. Por que você acha que esse grupo político, esse grupo privilegiado que está tentando manipular a população para achar que nós contra eles e criar esse pensamento de vitimismo, qual que é o objetivo por trás dele? Você vê alguma agenda por trás disso? Você acha que é chegar no poder? Por que você acha que eles estão fazendo isso com as pessoas? Que é uma coisa bem definida, na minha opinião, né? Tem um motivo e tem alguém por trás disso. Como que você enxerga isso?
as pessoas estão sendo manipuladas. As pessoas, de uma forma, elas estão sendo manipuladas. E a agenda e o objetivo final, gente, politicamente, é voto. Sim. Não tem outro Chegar ponto. no poder. Não, assim, chegar no poder é o voto. Realmente... E essa agenda... Essa agenda... Não a agenda woke, porque eu acho que talvez culturalmente o Brasil é muito diferente dos Estados Unidos em algumas situações. Mas essa agenda mais de nova esquerda, essa nova esquerda, ela é uma agenda plantada desde ali de 1998, 92, eu acredito, que seja com o Foro de São Paulo. Então, acaba acontecendo que é necessário isso. Eu preciso de uma população revoltada para eu entrar no poder, para as pessoas clamarem uma pessoa. Clamarem realmente, não, ele é o salvador do país, ele é o pai dos pobres. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, que eu conversei com ele, eu falei, amigo, porque inteligentíssimo ele. Amigo, por que você ainda continua, etc? Você sabe quanto o governo do PT foi ruim? Falei, poxa, dos 20 maiores escândalos de corrupção que o Brasil teve, mais de 85% foram feitos pelo PT. E ele falou assim, não, amigo, mas é porque tu não entende, mas eu ganhava Bolsa Família, que eu ganhava o ProUni, que eu ganhei isso e aquilo. Eu falei, não, mas isso necessariamente não foi do Lula, sabe? Essas políticas, o Lula só trouxe o nome, e ele, como muito marqueteiro, foi. Mas aí é essa proliferação, sabe? De eu ganhar... Eu sempre digo que o Bolsa Família é uma esmola que dão socialmente para a pessoa realmente sentir a gratidão, porque a gente estuda realmente ali no marketing, que é o gatilho da recompensa. Eu dou uma coisa e você sente que realmente ali eu sou estupidamente você é a pessoa mais incrível. Mas é para tomada de poder, gente. Não tem outra escolha. É tomada de poder. E hoje no Brasil, as políticas de assistencialismo, ela não tem uma porta de entrada e uma porta de saída, né? As pessoas entram naquilo, tem alguns estados no Brasil que há muito mais beneficiários de Bolsa Família do que pessoas devidamente, formalmente empregadas. E você percebe que esse é uma forma de cabresto eleitoral que é criado para que as pessoas elas fiquem ali adorando aquele determinado político, né? Assim como as emendas também parlamentares, que eu acho que, ao meu ver, hoje é uma das maiores formas de compra de voto, né? Então, você acha que tende a mudar ou não? Eu sei que é pedir, como a Catarina sempre fala, é pedir que você tenha uma bola de cristal, mas você acha que tem solução? Você acha que essa solução ela vem a curto prazo? Ou o Brasil como um todo vai ser tomado por essa política identitária, por essa nova esquerda, com o Lula no poder? Não. O Brasil ele não vai, gente, e aí que trago notícias do bem, porque no ano de 2013, logo quando a nova direita também surgiu, apenas 3% da população se identificava como direita. Em 2023, mais de 47% da população se identifica com direita e apenas 13% com a esquerda. Então a gente já percebe que tem um movimento que até realmente cabeçado pelo Bolsonaro, que ele trouxe uma visão. As pessoas não estão mais enganadas, e o Lula está muito incomodado com isso, gente. Porque quando eu percebo, olha, o que o Lula está fazendo agora nas políticas públicas dele, ele trouxe agora um que é o Desenrola Brasil. Não sei se vocês ouviram falar, é uma política realmente que ele vai financiar, porque ele entendeu que a população não estava comprando. Ele falou, se a pessoa não está comprando, quer dizer que está acontecendo a mesma coisa quando eu entrei, que as pessoas não tinham, lá em 2003, que as pessoas não tinham crédito, que o Brasil era extremamente desigual. Não, é uma política realmente ali totalmente desastrosa. Então, acredito que o Brasil está passando pelo movimento, mas eu tenho medo. O meu medo é quem pode se aproveitar disso. Uma coisa que eu falo muito no meu TikTok é o seguinte, gente, nem todo mundo que fala pela causa de vocês é por vocês. Se você acredita que o Bolsonaro pode ser o melhor presidente do Brasil, existe a fórmula Bolsonaro que eu vejo um monte de político, sabe, tomando. Existe uma fórmula que eu preciso falar assim, viver assim, e etc, para ganhar, às vezes, para ganhar o voto. E aí, quando eu falo, aí voltando um pouquinho sobre a questão do assistencialismo social, existe uma política de assistencialismo social que ela é extremamente eficiente, que ela faz as pessoas andarem. Gente, é o seguro-desemprego. A pessoa sabe que ela tem apenas de 3 a 6 meses. Me diz uma pessoa que ganha seguro-desemprego. Gente, ela está agoniada. No segundo mês, bora, as coisas precisam acontecer. Agora vamos lá, quando a gente volta ali no auxílio emergencial. Eu sempre falei, cara, quando o Bolsonaro cortar o auxílio emergencial, as pessoas não perceberem, todo mundo vai cair matando em cima dele. Porque a gente é da assistencialismo, mas tem um grande problema, gente. Que quem paga essa conta somos nós, é a classe média. Eu sempre digo que a classe média é a classe mais prejudicada, porque assim, se todo mundo tem direito, alguém vai ter que ter dever. E aí, quando vem uma política de assistencialismo social, é assim, eu tiro daqui para colocar aqui.
E automaticamente a classe média, ela paga tudo 2 vezes. A classe média, além de pagar os impostos com educação, saúde, lazer, entre outras coisas, ela também vai pagar plano de saúde, porque nós temos um sistema muito falho, ela vai pagar também escola para os filhos, ela vai pagar também lazer, e automaticamente, quando o governo entende, essa classe média aqui tem alguma graninha fora, tem alguma graninha sobrando, eles aumentam o imposto para o quê? Para fazer a política de transferência de renda. Por isso que eu sempre digo que as pessoas falam, o que vocês acham de redistribuição de renda? Gente, não existe questão de redistribuição de renda, existe distribuição de renda. Tiram de um local e alocam no outro. Só que o problema é de quem estão alocando. Da elite brasileira, da elite realmente que tem muito dinheiro, não é tirado porque eles são amigos de políticos, muitos deles são os políticos, e acaba acontecendo isso. Eu acho que talvez e aí respondendo no final da tua pergunta, a questão do Brasil também com a questão do assistencialismo, e com toda essa questão da nova esquerda, e com toda essa pauta, é mais uma questão cultural. Eu acho que vale uma reflexão da pessoa se colocar no local dela. Mas está mudando, tá bom, gente? Está mudando. Fico preocupado com os novos caminhos, mas, assim, as coisas, elas estão mudando. Eu vejo uma população mais... Gente, quando você vê a conversa, por exemplo, um padeiro que mora aqui perto da minha casa, pessoa super leiga, não teve a condição de terminar ali o seu ensino fundamental, mas ele tá falando de política. E ele fala que ele é de direita, ele fala de política. Eu falo... Aí o pessoal, eu falei, meu pai tenta, né? Não, corrija. Eu falei, não, corrija ele. Não tente, deixa ele lá por causa da expressão política, sabe? Mas aí a gente tá tendo um movimento positivo, gente. Mas a mesma forma como a direita cresce, a esquerda também cresce. E eu percebo que a população brasileira como um todo, como você trouxe ali, ela está bem mais politizada, né? As pessoas estão procurando mais informações sobre a política. Hoje as pessoas sabem o nome dos ministros do STF. Isso não acontecia há 20 anos atrás, há 15 Infelizmente, anos atrás. né? Infelizmente, a gente não deveria saber, eles não deveriam intervir na nossa vida a ponto da gente precisar saber. Mas hoje as pessoas estão bem mais politizadas. E quando você diz ali que a classe média é a que mais paga e que a elite acaba não sentindo, é muito real, porque assim, a pessoa que é muito rica, ela não vai sentir o impacto do preço do arroz. Ela não vai sentir o impacto do feijão, ela vai sentir o impacto do alimento ali no mercado. E assim, ela também não está preocupada se as blusinhas da Shein serão taxadas, né? Então, assim, quem vai sentir é o pobre, quem vai sentir é a classe média. E as pessoas, elas não percebem isso. Quando você falou ali que elas estão em busca de assistência social, elas estão em busca do Bolsa Família, elas não percebem que é elas que estão pagando. O político, ele não está cortando privilégio, ele não está cortando imposto para aumentar essa receita, ele está tirando de algum lugar. E ele faz isso aumentando o nosso custo, né? Nosso custo Brasil, que eles dizem. Isso mesmo. Sim, eu acho que só existe um jeito da sociedade prosperar, ou do mais pobre melhorar a qualidade de vida. E parece meio óbvio para a gente falar aqui entre a gente que estuda, que entende essas coisas, mas a única forma de você melhorar de vida é aumentando as riquezas do país e não dividindo o pouco que a gente tem. E a esquerda fica batendo nessa tecla, não, vamos dividir, vamos pegar o dos ricos, vamos pegar o dos milionários. Só que não vai adiantar, se você pega o pouco que você tem e divide entre mais pessoas, na segunda vez que você for pegar, vai ter menos. Até que você vai falir aquela empresa que a gente estava sustentando os outros. Para a sociedade ficar mais rica, a gente precisa de mais riqueza. E é exatamente o oposto que esses governos de esquerda fazem, porque eles criam políticas, criam regulação, criam mais imposto, que acaba desincentivando o capital estrangeiro vir para cá. E a gente só vai ficar com mais rico, com mais capital, com mais dinheiro. Só que eu vejo, é uma questão que eu sinto um pouco de dificuldade de explicar para as pessoas sobre isso. Eu não, parece, como eu falei, parece óbvio pra gente, para ficar mais rico, precisa de mais riqueza. Duh. Mas aí você vai falar com alguém que acha que tem que dividir, que bilionários não deveriam existir. Como que a gente explica isso, passa isso para uma pessoa média que às vezes não está tão dentro dessa politização, que não está tão interessada no que acontece lá em Brasília, por exemplo? Vamos lá, vamos entender como funcionaria. Deixa eu verificar uma fórmula de como eu poderia explicar para uma pessoa, que é a nossa missão também, né? Explicar para as pessoas de como a questão do incentivo à iniciativa privada ela vai dar certo. Vamos supor o seguinte: você trabalha numa empresa, perfeito, e essa empresa, você trabalha numa empresa, você trabalha ali na linha de produção e ela está passando pelo processo de crescimento. Só que acaba acontecendo que a empresa tem capacidade de atender muito mais pessoas e você ganhar muito mais dinheiro, só que a empresa precisa, primeiro, lucrar. Só que o processo que ela faz o cálculo de lucro, ela só vai conseguir expandir sua produção daqui a 3 anos, porque é quando ela vai conseguir o dinheiro. Mas se eu tiver um governo
que ele incentiva do nada, falou, não, peraí, se você vai ajudar o trabalhador, olha, se vai contratar mais pessoas, beleza, eu vou te dar aqui 100 milhões de reais. Aí a pessoa vai lá, comprova, cresce a linha de produção e acaba acontecendo que chegam lá com o seu João, é o seguinte, a gente precisa de mais gente. O seu João, meu Deus, tem o meu filho. Não, mas não dá mais só seu filho, tem que ter mais. Meu filho, pelo amor de Deus, chama os teus amigos. Aí começa. Aí acaba acontecendo que os amigos do filho do seu João, eles começaram a receber o dinheiro, recebem a PLR ali, e eles decidem, a gente vai abrir uma barbearia porque não dá mais certo o CLT. Então, eles fazem um acúmulo de riqueza gerado pelo incentivo que teve do governo, e eles vão abrindo empreendedorismo. Eles vão crescendo daquela forma, aí até o barbeiro também pode pedir incentivo, contanto que ele comprove. Se o governo liberar, claro, né? Aí ele pede e vai contratando mais pessoas, a riqueza dele vai aumentando, ele vai aumentando o salário das pessoas. Então, quando a gente explica realmente, é que quando o governo vai investir em alguma empresa, pessoal, não pense que a empresa está roubando. Em nenhum momento a empresa vai fazer isso, sabe por quê? Porque existe, e aí a gente vai explicar também, existem 3 poderes. A partir do momento que acontece uma coisa dessa, o judiciário ou o Ministério Público, ele vai intervir na situação. Então, ter um governo que investe em empresa, investe em capital de renda, dentro de economia, nós sempre falamos que o que acontece hoje em dia, às vezes que eu percebo de algumas modalidades do governo, é que o governo, ele, às vezes, investe em alguns tipos de iniciativas privadas que, de alguma forma, voltam para o governo, mas voltam para o bolso de algumas pessoas. Eu vejo alguns políticos de esquerda que aqui eu não vou falar, mas que aqui eu não posso mencionar o nome, mas esses políticos de esquerda, eles são assim, eles são totalmente contra o investimento do mercado, realmente o mercado investir na economia, mas na empresa do tio deles, você tá lá, todo o processo de licitação. Gente, eu vi agora uma matéria que Deus queira que seja mentira, mas o contador do Lulinha, do filho do Lula, ganhou... Gente, vocês viram que ele ganhou na loteria várias vezes? Então você começa a perceber... 40 vezes. Que sortudo, né, cara? Ai, que homem de sorte. Porque eu tenho uma conversa com ele, assim, saber qual religião ele segue. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. E as pessoas, é que nem aqui na minha... O que as prefeituras geralmente ganham, assim, as cidades elas ganham? Na questão de licitação. Quando você vai percebendo, por exemplo, o processo de licitação, quem ganha? É geralmente parente de político. Que não traz, gente, político investindo, ele não vai trazer riqueza, porque ele não sabe o sentido e o valor daquele dinheiro. Já a iniciativa privada, ela tem prazo para ela dar. Ela tem prazo. Não é que a pessoa vai prestar 1 milhão agora, que ela vai no outro mês pegar 1 milhão, não. Você vai voltar. É 1 milhão, só que a pessoa paga 1 milhão e 500, 2 milhões para o governo. Então, acho que trazendo dessa forma, é entender que um Estado que investe na sua economia vai ser benéfico para todo mundo. Saindo um pouco dessa parte econômica, como você acha que a nova esquerda vê o papel da liberdade de expressão e a questão da censura? Porque, assim, eu vejo que a esquerda como um todo, ela defende muito a liberdade das pessoas serem o que elas quiserem, serem o que elas são contra a ditadura, foram contra a ditadura militar, porque vedava as liberdades e tudo mais. Só que quando a gente fala em liberdade de expressão, eu vejo que tem uma certa contrariedade, assim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Só a questão realmente da questão que você falou, volta, a questão da liberdade de expressão, ela vem muito da questão do regime militar, que é uma história totalmente mal contada. Outro momento posso até contar para vocês aspectos econômicos. Eu adoro contar essa história, sempre dá uma polêmica. Mas a questão da liberdade de expressão, o que é a liberdade de expressão primeiro para a esquerda, né? A esquerda prega a liberdade de expressão, a vontade dela apenas falar. Quando é outra pessoa falando, ali não é fake news, é outra coisa. Por exemplo, quando eu vejo ali os movimentos que o STF, ele quer responsabilizar as redes sociais pelo fato das pessoas proliferarem e tirarem seus pensamentos, corta totalmente o princípio ali da liberdade de expressão. Então, esse momento, eu fico muito preocupado com essa censura vindo da esquerda, porque eu tenho medo deles ditarem o que é fake news e o que eles não é. Por exemplo, vamos supor que em uma fase hipotética, eu sei que a urna da minha escola onde eu voto, ela foi adulterada. Gente, se eu vou falar isso para um determinado movimento, ele falou, não, é fake news, é mentira. Então, é entender... Eles vão dizer que é mentira. Porque é entender que o que era a liberdade de expressão. Por exemplo, às vezes quando
quando eu vejo, por exemplo, alguns políticos ali professando políticos de direita, né? Professando suas opiniões políticas, etc. Querem de todas as formas censurarem. E eu vejo, por exemplo, hoje as redes sociais muito nesse movimento, e eu não culpo, porque as redes sociais elas são à mercê da questão do próprio governo. Então, acho que existe uma dualidade muito grande da gente entender da esquerda e desse governo o que para eles é liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão, para mim, é dizer que eu não estou nem um pouco contente com a palhaçada que teve na parada do orgulho LGBT, que colocavam crianças dentro ali para ser um movimento. Ou você dizer não pode falar isso. Nossa, eu tive 2 vídeos bloqueados. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar de outras articulações, porque é uma indignação brasileira, é uma indignação realmente ali do povo brasileiro. Então, a liberdade de expressão para a esquerda é muito assim, eu posso falar o que eu quero, eu posso chamar o Bolsonaro de genocida, eu posso chamar todo mundo da esquerda, da direita de fascista, mas eu não posso... Mas quando é do outro lado, ele não pode dizer nada, porque aí ele está ferindo ali a questão da liberdade de expressão. A gente percebe que a liberdade de expressão por parte deles ela é bastante seletiva, né? Então, você tem liberdade para falar o que eu concordo que você fale. Gente, aconteceu uma situação tão racista. Existe um deputado, eu acho que ele é deputado estadual federal de São Paulo, eu não esqueci o nome dele, ele é muito parecido com o Fernando Holliday, que é vereador, né? Ele é um deputado negro, ele tá sempre... e ele falou uma coisa muito interessante, era sobre Nelson Mandela, se eu não me engano. E o presidente daquela bancada, ele fala bem assim, você, como cara negro, está contra... Nelson Mandela não, é Zumbi dos Palmares. Não, Nelson Mandela, perdão. Você que é negro, você está contra isso aqui. Aí ele olha bem assim, ele tem uma atitude totalmente racista. Ele, não, mas o fulano de tal que votou contra, eu até entendo porque ele é branco. Eu falei, gente... Quando eu vi aquilo ali, eu falei, como é que ninguém notou que isso é racismo? O cara tá fazendo a segregação, capacitismo social. Gente, esse vídeo, assim, é horrendo. Então, quando você fala da questão é uma liberdade de expressão mais seletiva. É uma liberdade de expressão, e eu digo assim, que é legal eu ser homofóbico com o Renan Bolsonaro, dizendo que, ele é gay, ou etc. Aquelas situações que aconteceram, que tentaram, de alguma forma, desmoralizá-lo. As pessoas não percebem, mas, assim, quando é alguém deles, você não pode. Sim. O Nicolas vai ser... E aí você percebe, por exemplo, existem determinados tipos de políticos de esquerda, de pessoas de esquerda, que proliferam várias besteiras e não acontece absolutamente nada. Mas quando você vai ver alguém que acontece... qualquer pessoa da direita, e qualquer pessoa da direita que vai falar alguma coisa, ela é mutada. Então é muito seletivo, sabe? E isso é uma agenda da esquerda. Isso é uma agenda que acontece no Foro de São Paulo. Que é silenciar Sim. todos os movimentos que eles são... ao contrário. Teve uma fala recente do Flávio Dino que ele fala assim, chamar pessoas de burro não é calúnia, é um xingamento. Mas falar que eu traí a toga, isso é calúnia. Chamar a pessoa de nazista, fascista, todos os istas que eles gostam, não é calúnia, é um xingamento. Isso pode. Então, é isso que você falou. Então, você xingar a direita, ok. Se você xingar a esquerda minimamente, fake news, vai ser preso, vai ser multado. E é assim que eles tentam implementar a censura. Hoje, quando a gente já pensa 10 vezes antes de falar. Eu detesto. Eu detesto isso. Por exemplo, gente, eu fui convocado, o advogado do MST, não sei nem se é advogado, entrou em contato comigo. Não existe coisa que eu mais detesto. E aí eu deixo muito claro, assim, eu sou muito democrático com tudo, menos com o MST, porque eu acho que é um movimento que não é democrático. Gente, você não vê o MST envolvido em uma coisa que não seja nas atrocidades. Mas o que eu fiz? Eu falei, gente, a único comentário que eu falei, você nunca viu o MST envolvido em qualquer situação que não seja de vandalismo. Eu vejo que quando as coisas acontecem, por exemplo, agora o MST, com a questão ali, com as fake news falando da privatização acontecendo no Paraná, ou tudo que eles envolveram, eles sempre são muito abraçados, enquanto a punição das pessoas que foram para o 8 de janeiro, elas estão sendo totalmente hostilizadas. Eu falei, por que, se o Brasil realmente todos somos iguais perante a lei, por que um lado ele é mais palpável e o outro não? Quando eu lembro no governo Dilma, quando o MST invadiu ali Brasília, no dia seguinte eles estavam abraçados com a Dilma Rousseff. Então, é entender que nós todos somos iguais perante a lei, depende, se você for de esquerda, tá bom? Mas se você for de direita, olha, você totalmente ali, não dá para você, desculpa. Você percebe, por exemplo, a questão ali do Arthur Duval, né, do Mamãe Falei, quando ele é retirado pelo comentário infeliz, eu falo, gente, mas tem gente pior fazendo as coisas.
Falei, não, é por o lado que ele se posiciona. Então, Exatamente. realmente... A gente não vê um museu sendo construído em Brasília por causa dessa invasão do MST. E foi muito pior, né? Se você for colocar na proporção, assim, na balança, eles queimaram, eles quebraram um monte de coisa. Não, mas tá tudo bem. Agora, do 8 de janeiro, nunca vão deixar a gente esquecer. Construíram um museu até. E eu não tô entrando no mérito se tá certo ou tá errado. Eu tô entrando no mérito da proporcionalidade e da parcialidade de alguns poderes em relação a quem fala e não o que se fala. É como você falou, eu lembrei daquela frase do Orwell, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. É isso que a gente está vivendo. E essa situação, quando você fala, e você trouxe um ponto muito interessante, que 8 de janeiro vai ter registrado o livro de histórias. E eles vão contar a história como eles contaram em 1964. As pessoas, e aqui trazendo só um pouquinho, gente, sobre a questão da ditadura. Eu tinha uma imagem na escola que era assim: um dia do nada, os militares falaram bem assim, gente, é o seguinte, estamos fazendo nada, bora tomar o Brasil pro poder, não tem nada para fazer. Gente, não foi dessa forma. Acontecia que eu sempre falo, João Goulart era muito ineficiente, tem uma tomada de poder, só que as pessoas... até um vídeo que eu falei no meu TikTok, que eu disse o seguinte: se a ditadura militar foi tão ruim, por que ela é lembrada com tanta nostalgia por quem viveu na época? E aí eu trouxe um parâmetro que nunca contaram sobre os impactos econômicos positivos, que através da ditadura militar foi criada escolas técnicas, as instituições privadas, a incentivo de fora e etc. São vários outros pontos, mas isso nunca vai ser contado. Isso nunca vai ser contado porque no mito do imaginário brasileiro é necessário colocar como um vilão. As pessoas, por exemplo, é que nem na questão dos escravizados. As pessoas pensam que um dia os europeus chegaram, gente, é o seguinte, vocês são pessoas pretas, a gente vai escravizar. Não é dessa forma. Não é. Só que, falando do 8 de janeiro, eu acho que o 8 de janeiro ele está também muito envolvido nessa agenda da nova esquerda como um medo. Um medo para quê? Para a nova direita. Porque ele sabe a capacidade do que a nova direita ela fez em 2013. As pessoas sabem que uma direita, e eu digo direita de população inteira, bem unida, informada, ela pode fazer o que ela quiser ali com o Brasil que ela achar certo. Mas, assim, quando tudo que é para um lado mais à direita, realmente é totalmente passionado, gente. E o que é a nova direita, já que você tocou no assunto? A nova direita... Gente, a nova direita ela surge com o movimento da direita envergonhada. Até 2013, ninguém falava... Eu acho que há 10 anos atrás, ninguém falava o que era direita e esquerda. Não tinha essa conversa. Era PT, tu era PT ou tu era PSDB. Não tinha outra conversa. Você ia votar no Aécio ou você ia votar na Dilma? No Aécio ou na Dilma. Então, as pessoas não tinham essa condição. Por quê? O Brasil, ele passa, desde 64, pela questão da direita envergonhada. Os países... todo mundo que era envolvido com a direita era envolvido com... Eles diziam que era envolvido com a ditadura militar, com o regime militar. Então, acaba acontecendo, vai enfraquecendo a população. E aí o Lula vem todo naquele movimento de corrupção. A nova direita, ela vem esse ponto que a gente... vocês são a nova direita, com o movimento que é o liberalismo econômico, o movimento mais libertário. É um movimento que ele visa a sociedade no ponto de vista mais amplo. O que é bom para o ser humano. A nova direita, ela não está se importando com a tua sexualidade, com a tua cor, com outras coisas. Por quê? Isso é irrelevante para ela. É o quanto você pode contribuir socialmente. É o quanto você economicamente é eficaz para a sociedade. Porque é dentro desse movimento. E ela vem surgindo com os meninos ali do MBL. Depois o Bolsonaro ele encabeça isso muito bem. E você vai percebendo. E tem uma coisa também que as pessoas sempre dizem que a direita ela é muito homofóbica, que ela hostiliza. Gente, eu sempre faço esse comparativo. Todos os dias nas minhas redes sociais eu recebo vários ataques homofóbicos. Esses ataques homofóbicos, eles têm cores vermelhas, eles são de esquerdas, gente, é ataque dizer que vai me matar, é ataque vão dizer várias outras coisas, enquanto da direita, e eu digo ali que eu sempre falo que a galera de 60 a mais é meu fã-clube que diz que me ama e etc. Você é muito especial, você é meu netinho que eu nunca tive. Eu sou muito amado, de verdade, eu sou muito amado. Eu digo que hoje o meu movimento, ele é dentro desse contexto, e aí eu digo que hoje eu acho que não existe um obstáculo entre uma diferença de nova direita para a esquerda, porque não existe dualidade. A nova esquerda, ela é um obstáculo social e não um obstáculo para a direita, porque tudo aquilo que é economicamente viável, e eu sempre digo que é muito bom estudar economia, porque a economia, ela te traz uma visão social. O que é o certo? E, gente, coisas realmente ali que a esquerda acaba pregando não são tão interessantes. E essa nova direita é vocês, etc. Não sei se vocês consideram de direita, de centro. Eu não me titulo, sabia? Eu falo, deixa aí o pessoal pensar o que eles querem pensar. Então, essa nova direita seria
como que eu posso dizer? O liberal, o libertário mais amostrado, digamos assim. Não que essas pessoas não existissem lá atrás, mas hoje elas conseguem se impor um pouco mais e aparecer e firmar essa posição. Seria mais ou menos isso? Isso, seria nesse sentido. E eu vejo assim, esses dias eu viajei, eu pego bastante viagem de BlaBlaCar, e esses dias eu viajei com um casal, assim, de homossexuais e tal, e eles eram muito contra. Eu começo a falar com o que eu trabalho com política, eu começo a explicar para eles e tal, e eles se interessaram pelo assunto. E eu fui explicar para eles que a direita, o liberal como um todo, ele não está preocupado com quem você casa. E é muito interessante quando você consegue mostrar para eles que essa falácia que a esquerda cria de que somos fascistas, homofóbicos, queremos matar todo mundo, que não anda de acordo com o que a gente acredita, você consegue mostrar para eles essa falácia, é muito legal. Porque assim, o cara concordava comigo absolutamente em tudo no âmbito econômico. Ele concordava que ele é o principal agente de mudança da vida dele. Ele concordava que o Estado mais atrapalha do que ajuda, que ele quer empreender e o Estado atrapalha com burocracia. Ele concordou que ele paga muito imposto. E quando eu expliquei para ele que o liberal, que o libertário, que o cara, geralmente o cara de direita mesmo, ele não está preocupado com quem ele casa, se ele vai casar com uma árvore, se ele vai casar com um homem, se ele vai casar com uma mulher, e está preocupado com, como você falou, com o resultado que ele traz, com o benefício que ele traz para a sociedade. Eles saíram do carro assim, tipo, sabe, tipo, parceiros, felizes, assim, concordando muito com o que eu falei. Então, eu acho, assim, que é possível a gente ir para o debate, para a conversa com essas pessoas. Eu vejo que é muito, muito importante a gente sair da nossa bolha. Isso que você faz no TikTok, que é extremamente importante, o que a Thay faz lá também, porque é muito importante a gente sair dessa bolha para mostrar para essas pessoas que a gente não é um bicho de 7 cabeças, a gente não é um bicho-papão, a gente não quer matar ninguém, a gente quer que cada um viva de acordo com a sua decisão pessoal, desde que não interfira na liberdade do outro. Então, eu acho que é muito importante fomentar esse diálogo, que é o que a esquerda não quer fazer. A esquerda, quando a pessoa ela começa a falar, ela começa a aumentar, ela vai lá e ataca, como você falou que eles fazem com você, né? Teve um ponto muito interessante, e aí trazendo essa questão do... todo espaço, eu digo para você que está aqui nos ouvindo, assistindo, que todo espaço que você tem é um espaço de política. Eu falo sempre que nem tudo é sobre política, mas tudo é política. Eu estava conversando ontem com um cliente que ele falou o seguinte, no governo Bolsonaro eu vendia bem mais. E ele é super de esquerda, gente. Super de esquerda. No Bolsonaro eu vendia bem mais. Aí ele é bem praga dele. Aí eu fui explicar para eles através da economia. Eu falei, olha, tá acontecendo isso, isso e aquilo. Aí ele falou, poxa, faz sentido. Tu percebe que ele teve ali uma movimentação. Aí ele me trouxe uma reportagem, ele falou assim, não, mas tu não viu aqui não, que olha essa reportagem que ele tinha salvo, que assim, Bolsonaro deixa a economia de um despior. Aí eu falei, não, só que o despior melhorou a economia. E eu falei, gente, como as pessoas, elas são mais... Sério, a reportagem era assim, Bolsonaro entrega o governo com uma despiora na economia. Uma pessoa leiga, porque eu digo uma pessoa leiga aí, 80% da população vai entender o quê? Poxa, que tá uma porcaria que a pessoa não consegue entender o fenotipo e o sentido da mensagem. E aí você vai abrindo esses diálogos, e você vai tendo tanto que, dentro das minhas redes sociais, em completo, eu tenho um quadro muito interessante, que é o Histórias que Não Te Contam. Eu pego ali mitos, Karl Marx, Che Guevara, MST, Uni, e eu começo a contar para as pessoas o que elas não sabem sobre aquilo. E as pessoas, nossa, que legal! Nossa, eu não sabia, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre a Simone de Beauvoir, eu falei, caramba, acho que ninguém deve conhecer ela. Vou falar. O pessoal, nossa... Então, isso realmente aconteceu. E aí você vai abrindo esses diálogos que as pessoas realmente vão, de alguma forma, tendo uma certa luz, entendendo que a gente não está sendo... Elas não vão ser mais tão propensas a serem eliminadas. Mas, volto a repetir, que o trabalho que vocês têm é um trabalho muito, muito importante. Porque por mais que as pessoas entendam de política, elas precisam também entender do processo eleitoral que envolve a política. Porque, às vezes, muitas pessoas são enganadas, sabe? Eu vejo que vocês vão ver, na cidade de vocês vai ter vereador dizendo que vai construir escola, que vai construir isso. Gente, não vai. E quando eu vejo aqueles vereadores falando, não, que o problema é essa esquerda, eu falei, não, calma, gente, calma. O vereador, ele não tem outro papel. Teve uma discussão da esquerda que eu vi, que foi uma das discussões mais toscas que eu já vi na minha vida. Vocês viram que no tempo do Bolsonaro, a Erika Hilton não tinha voz, mas no tempo do Lula, eu falei, gente, mas a Erika Hilton era vereadora. O que ela tinha que falar, sabe? Mas a galera... E essa narrativa compra. Eu digo assim que hoje, eu sendo um produtor de conteúdo,
às vezes você muda palavras, você pode mudar frases, você pode mudar qualquer coisa, você pode mudar a intenção das pessoas. E é desonesto muita forma como talvez esses meios de comunicação, e eu digo em geral, que são muito fomentados pelo governo, eles trabalham. Eu sempre digo, parece assim, gente, prestem atenção, você que está aí na sua casa, no seu carro, etc. A gente vivemos 4 anos do governo Bolsonaro. Parece que a gente viveu ali o apocalipse. O Lula assumiu. Gente, não tem mais Tá tudo maravilhoso. não tem mais queimadas na Amazônia. Entenda como isso é bom. Tipo, o Brasil tá morrendo, entenda como isso é bom. Exato. A Mira Leitão já vai dizer, né? Eu adoro a Mira Leitão, que ela tudo. Eu queria ter amigos que nem a Mira Leitão, sabe? Eu faço alguma besteira, eles, não, mas tu não tá prestando. Isso por outra situação, é extremamente complicado. Essa é boa, eu queria também ter amigos Mira Leitão. Você fez merda, mas entenda como isso é bom. Tipo... Mas você tá certo, mas você fez merda. Muito bom. O objetivo tá acontecendo ali, sabe? Mas, Capri, uma coisa que você falou. Tem uma coisa que você falou que eu concordo muito, que você fala assim, eu não me defino dentro de uma caixinha ideológica. Eu acho que isso é bom quando a gente está passando um conteúdo, né, tentando explicar alguma coisa. Ninguém aqui é imparcial, né? A gente nem finge ser imparcial, mas a gente tenta trazer a notícia por um outro ângulo que às vezes a mídia não informa. E eu lembrei de um meme que eu vi que eu achei muito legal, que é assim, a pessoa pergunta para outra, você é de direita ou de esquerda? Aí a pessoa pensa, eu defendo que casais gays possam defender sua plantação de maconha com armas. É um pouco difícil de explicar, você responde. Mas eu acho que quando alguém me pergunta, por exemplo, eu falo, defendo liberdade. Porque eu acho que no final é isso, é você defender que as pessoas, os indivíduos tenham mais liberdade e tirar o poder o Estado das costas da população. Mas eu sinto que uma coisa muito difícil de a gente fazer hoje para explicar, para espalhar ideias de liberdade, é combater essas narrativas tanto da Miriam Leitão, está ruim, mas entenda como isso é bom para você. E eu acho que o trabalho que você faz no TikTok, em outras redes, eu acho que é sensacional. E eu acho que assim, a gente precisa de mais pessoas, mais caprines fazendo esse trabalho, precisa que você... Porque assim, é muito essencial hoje para a nossa vida. Agora 2024 vai ter eleição, 2026 vai ter eleição de novo, e se a gente deixar só a Globo, só as mídias tradicionais informarem, a gente só vai ter sempre um governo de esquerda. Porque, segundo eles, está tudo uma maravilha. Então, a gente precisa informar e trazer essa opinião para a população. E é engraçado que quanto mais a direita fala, nova direita, ou enfim, como definir, fala na internet, mais eles estão tentando censurar. Isso mostra um desespero da outra parte. Então, mostra que a gente está indo no caminho certo, mas que não pode desanimar. Eu vejo muita gente desanimando em relação a isso. As mídias, elas controlaram muito tempo a questão da opinião pública. Como, por exemplo, eu fiz um vídeo recentemente sobre o Enéas, e como ele seria a perspectiva de como ele foi um presidente. E quando você vai analisando a perspectiva histórica, você percebe ali que o Enéas foi totalmente hostilizado. Então, quando e aqui nós sabemos o nome de uma principal emissora, essa emissora, ela desde o golpe de 64, a eleição do Collor, a 2013, ela está manipulando as pessoas. Então, realmente, a gente precisa trazer esse diálogo. Olha, por exemplo, teve agora, aconteceu na Assembleia do Paraná, ou na Assembleia do Paraná, que o pessoal falou, não, estão privatizando as escolas. Eu falei, gente, a história não é essa. Fui conversando com as pessoas ali, em 2 minutos eu consegui falar para elas, olha, vai estar acontecendo isso. As pessoas, nossa, que legal, eu não sabia dessa informação. Por quê? Você vai dentro das redes sociais, você vai, por exemplo, no Google e você não consegue uma informação. Gente, eu lembro que o Lula, ele tinha muitas frases muito homofóbicas no seu tempo, quando ele era guerrilheiro. Pesquisa no Google, faço a provocação para vocês que estão ouvindo agora. Coloca assim, Lula homofóbico, ou Lula falas homofóbicas. Não vai aparecer absolutamente nada no Google. Nada. Você, talvez ali na sua barrinha do 10, você consiga alguma coisa, mas tá ali, Lula defende a homofobia, Lula isso e aquilo. E também, e às vezes, e aí outra coisa que o Lula, gente, eu acho que porque é o governo atual, ele tenta de alguma forma manipular e dar empoderamento para essa nova esquerda, fazendo esses ministérios que não tem pé nem cabeça. Por exemplo, o Ministério de Igualdade Racial, da irmã da Marielle, ali, que eu sempre falo que a principal decepção do Lula foi descobrir que o Bolsonaro não matou a Marielle, que Deus a tenha, a gente poderia contar, mas assim, foi a pior decepção deles pelo fato. Aí ele colocou o quê? Colocou a irmã dela, acho que até me esqueci o nome da irmã dela,
ali as irmãs Franco, e ela é uma pessoa totalmente... Ela é uma porta na política. E, gente, você tá dentro de um ministério de igualdade racial e você não consegue criar uma provocação, então quer dizer que você é muito invisível. Você vê, por exemplo, o Ministério dos Povos Originários e tem outras coisas. Essas situações, elas podem ter efetividades populacionais, mas a gente sempre fala, na economia, a gente chama de trade-off. O que é mais importante? Por isso que eu digo que quando eu volto no começo desse podcast de que a esquerda perdendo personagem, eles tragam discussão. Identidade de gênero neutro, etc. Vai ser gênero fluido. Gente, o que a população realmente quer? O meu vizinho, ele quer emprego e renda. O meu vizinho quer chegar no final do mês, ou quando o filho dele tiver, conseguir um jovem aprendiz, um emprego, e as pessoas se perdem. Mas as pessoas se perdem dentro desse contexto porque o governo não tem soluções. O governo... Porque você vê... eu acho que tinha um questionamento, até que a Lohane, ela mandou para mim, falando bem assim, quais são as principais figuras das esquerdas dentro da questão política? Gente, você vai ver que a esquerda ela só está envolvida em questão de cultura, ambiente. Quando você vai ver, por exemplo, Ministério da Fazenda, discussões de exportação, discussões de tecnologia, infraestrutura, eles não estão. Mas por que eles não estão? Primeira coisa, eles não têm capacidade intelectual para discutir, porque não conseguem, gente. A discussão realmente que eu vejo de alguns políticos de esquerda é sempre uma discussão tão identitária que eles pensam que o mundo se pauta daquilo. Por exemplo, quando você vê a questão da Erika Hilton ali defendendo com a oratória dela, que é muito boa, por sinal. Que eu defendo as trans, mas beleza, qual é o teu projeto de emprego, de empregabilidade para as pessoas trans? Não tem. Enquanto as pessoas que ela mais criticava, por exemplo, que era a ministra Damares, logo no começo do governo dela, o que ela fez? Ela foi conversar com essa população mais vulnerável. Então, a gente também precisa entender desse movimento dos representantes da nova esquerda, o que eles estão fazendo por você. Porque, gente, ir num palco e falar não tolerarei e bater no Nicolas ali de alguma forma, gente, não tem sentido. No final, a conta ela precisa ser paga. No final, Exato. Você precisa ter resultado. E isso não consegue. Isso eles não estão conseguindo durante esse mandato. Eles não entregam, né? Não, Você não acha que isso pode acabar sendo um tiro no pé da esquerda, ela mesmo se prejudicar? Porque eu vejo assim, essa questão da linguagem neutra, por exemplo. A pessoa que está ali na base não está nem aí, não está nem entendendo, não sabe nem falar o que é essa linguagem neutra e acaba afastando, na verdade, esse público que eles antes tentavam alcançar. Então, acho que isso pode acabar prejudicando eles e acabar, talvez, dando uns dias contados para essa nova esquerda? Com toda certeza. A pior coisa, a esquerda ela não percebe, e na realidade, a esquerda eu vou colocar no monstro, assim, na esquerda no monstro, desculpa, eu vou colocar ela no ponto, que eles não percebem o monstro que eles estão criando. Que essa nova esquerda que ela está vindo, ela é uma esquerda totalmente desintelectualizada, ela não tem leitura, ela não sabe quem é Karl Marx. Por exemplo, você vai perguntar de uma mulher que é feminista, quem é a Simone, não vai saber. Então acaba acontecendo que as pautas deles são muito supérfluas e eles vão o quê? A partir do momento quando a esquerda vira, fala, peraí, cara, eu não posso falar de gênero neutro, eu tenho que falar sobre... Por exemplo, tem que falar sobre emprego e renda, tem que falar sobre empregabilidade, sobre logística aqui para a gente ter um... Ele fala, não, então peraí, você não representa. Você já virou a casaca, você agora é um liberal, você é um capitalista que quer. Então, o problema é que talvez a esquerda venha na narrativa, porque, gente, depois do gênero neutro, vai vir outra coisa que eles vão inventar. Depois do gênero neutro, eles fazem várias coisas para manter essa base aliada. Porque isso gera views ali no Twitter. Mas no final, gente, resultado social não tem. Não há resultado social. Não, exatamente. Pessoal, estamos nos encaminhando para o final de mais um episódio. Quero agradecer muito ao Caprini por ter nos dado a honra da sua participação, a Kátia por mais um episódio na sua companhia. E aos ouvintes, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, sigam os Damas nas redes sociais, Instituto Damas de Ferro, e também o Caprini. Caprini, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse para o pessoal o que eles precisam fazer para que eles possam se engajar contra a esquerda, contra a nova esquerda, e para que eles não sejam manipulados. Eu gostei muito da tua camiseta que você falou ali, menos achismo e mais dados, e eu queria que você deixasse um recado final para o pessoal. Perfeito, pessoal. Primeira coisa, menos achismos e mais dados. Tudo que você
vocês verificarem de algum portal que seja mais relacionado, mais enviesado com a esquerda, com essa nova esquerda, com essa cultura woke, tentem entender se realmente é isso. E façam uma reflexão social se isso faz sentido para você e faz sentido também pelo teu contexto social. Então, o que eu falo para vocês? Estudem sobre política, estudem sobre economia, sigam as meninas aqui nos seus perfis pessoais, as damas, sigam também perfis de pessoas que tragam determinado esclarecimento mais imparcial. Você não precisa ser dotado de todo tipo de conhecimento. Você pode ser um agrônomo que pode trazer muito sentido na questão mais ambiental. Mas se há situações, por exemplo, como uma política social que você não entenda, procurem informações de pessoas que realmente se estejam mais alinhados, para a gente não ser manipulado, porque o discurso da nova esquerda, ele é um discurso muito encantador, ele é um discurso que ele vai te colocar como centro e como vítima. E a gente sempre tem que verificar, e aqui eu trazendo um ponto para vocês, que a gente tem que perceber como essa nova esquerda está se introduzindo, ao ponto, por exemplo, você já viu um filme de policial, um filme de policial, como é que é o policial? O policial sempre é ridicularizado, ele é o gordo, enquanto o bandido, ele é o mafioso, bonitão, que tem todas aquelas características. Então você já percebe que, de alguma forma, através da neurolinguística, eles estão tentando introduzir para você que algo é certo e algo é errado. Quando alguém chegar, por exemplo, e dizer que a polícia é racista, peraí, vamos entender o contexto. O que é o racismo para eles? Para a gente acabar realmente não sendo manipulado. Porque a intenção aqui não é que você seja de direita ou que você seja de esquerda. É que você seja um cidadão consciente e pense em você e também pense na sua classe. Então, acredito que é isso, tá bom, gente? Procurem, estudem. E se quiserem qualquer tipo de informação, o meu Instagram, o meu TikTok é @Caprine com 2 N's. E lá todos os dias tem vídeos muito legais, de um jeito diferente, para você não ser manipulado. Obrigada, Caprine. Até mais, pessoal. Até mais, Ferrenhos. Até mais, Kati. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.